Das Escrituras dessa tarde do dia do Senhor, texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso 35 até o verso 50. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, o que semeais não nasce, se primeiro o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E aí eu vou ler o 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não pode, irmãos. Vamos à presença de Deus, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós, quando abrimos a Tua palavra nessa tarde do Teu santo dia, nós clamamos ao Senhor que fale ao nosso coração, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, ó Deus, para podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo. Ilumina-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. É interessante, irmãos, que desde o princípio da criação, Deus estabeleceu aquilo que Ele iria criar e o propósito para o qual Ele iria criar. O propósito das coisas criadas não são determinadas pela própria criatura, mas pelo Criador. As coisas foram feitas por Deus e feitas para um determinado fim, determinado propósito. Você vai perceber que lá no Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, Ele vai dizer, e Ele fez aquela brotar as plantas de todo tipo, e cada uma reproduzia segundo o seu tipo, cada um reproduzia segundo o seu próprio tipo de planta especificamente. Era natural que nesse processo, Deus que fez brotar a semente, estabeleceu a semente e fez brotar a semente, é aquele que disse que ela iria dar vida a outras da mesma espécie. E, consequentemente, elas teriam um propósito determinado. Mas ainda nos chama a atenção um outro detalhe na criação. Além do propósito, que não apenas se estabelece
nas coisas, nos seres como que não têm alma na perspectiva da relação com Deus, como as plantas, os animais ou coisas afim, ele também fez isso com o homem. Ele criou o homem e disse qual o propósito que esse homem teria. Deu a ele a ordem para dominar, para multiplicar, para crescer. Então, ele ia gerar descendentes segundo a sua própria natureza. E eles cumpririam o propósito que Deus havia estabelecido. Mas, além desses dois aspectos, a criação nos fala também que Deus criou os seres para viverem segundo as suas localidades. Por exemplo, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, e Deus criou o homem, o animal, Deus criou os peixes para viverem dentro da água, os répteis para ter essa relação externa também, e os pássaros para povoarem os ares. O Senhor criou todos os seres para habitarem em lugares determinados, para fins determinados. E isso é a glória de Deus. O Senhor mostra que todas essas coisas, como elas foram feitas, elas apontam para um princípio que revela sabedoria, poder, providência de Deus em toda a criação. Por que isso é tão importante agora, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, lidando com esse tema, vai retomar a criação para provar o ponto da ressurreição. O que Paulo vai fazer aqui? Preste bem atenção comigo, irmãos, no texto de Coríntios. Voltemos ao texto, por favor. Deixa eu só marcar aqui para o vento não. 1 Coríntios capítulo 15. Preste bem atenção, irmãos, no versículo, a pergunta que inicia o verso 35. Diz assim o texto: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Veja que pergunta. Tudo bem, você já provou que os mortos ressuscitam, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas nós não acreditamos que nós vamos ressuscitar? E qual é a lógica da nossa ressurreição? E como é que nós vamos ressuscitar? Quem tem poder para isso? O apóstolo Paulo enfatiza uma verdade, depois de defender o princípio da ressurreição anteriormente, agora ele vai ter que lidar com a seguinte questão: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Como ressuscitam os mortos? Um comentarista nesse texto disse o seguinte, irmãos, Kistemacher disse assim: você não coloca uma semente no solo e espera crescer uma semente. Você espera algo que é fruto da semente, algo que você não está vendo nela, mas algo que virá. Ou você não coloca um caroço de manga no chão sem esperar que ali saia no futuro próximo uma mangueira cheia de frutos. Mas você não pensa em plantar um caroço de manga e esperar um caroço de manga. Há uma mudança nesse processo. Isso é natural. Em qualquer relacionamento há uma mudança. Você planta um caroço e pouco tempo você tem uma árvore cheia de frutos. Paulo vai dizer, respondendo à pergunta deles: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Aí veja a resposta de Paulo no verso 2: insensato. Que coisa interessante essa linguagem de Paulo, irmãos, né? Insensato. Como eles vão ressuscitar? Vocês me perguntam, em que corpo eles vêm? Vocês são insensatos. Vocês não conseguem compreender isso, porque não compreendem nem mesmo a criação de Deus. Eu já provei para vocês, com fatos, que ele ressuscitou. Agora eu vou mostrar na própria criação o princípio da ressurreição. E ele passa agora a argumentar com eles, no verso 36. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer.
se não morrer, não nasce. A semente, ela vai passar por um processo de transformação, né? Um comentarista, outro, vai dizer, ela vai passar por um processo de desorganização para ser organizada. A semente jogada no chão, ela morre para depois ela nascer. Se o que você semeou não vai nascer se primeiro não morrer. Se não morrer primeiramente. O grande argumento de Paulo, irmãos, é que ele diz, ora, a insensatez de vocês leva vocês a não compreender as verdades mais gloriosas do próprio Evangelho de Deus. As mais gloriosas. Se não morrer, não vai brotar. Ela deve primeiro ser corrompida, antes dela ser vivificada, antes dela brotar. Preste atenção, ela não apenas, irmãos, ela vai brotar depois da morte, mas ela deve morrer para poder viver. Ela deve morrer para poder viver. E ele diz, como alguém pode ser tão tolo? Imaginar, irmãos, que o Deus que fez a natureza dessa maneira não tem poder para trazer a vida depois da morte. Se ele é poderoso para trazer o grão morto para a vida, ele não tem poder para trazer o morto, aquele que morreu, para a vida. O ponto é a maneira como Deus cria e estabelece a ordem das coisas, reflete o modo do seu próprio poder. Agora ele vai para o segundo aspecto, e aqui ele vai argumentar de maneira mais longa, não é? De maneira mais longa. Perceba, irmãos, no verso 37, como ele vai dizer, Paulo diz assim, e quando semeais, não semeais o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Perceba, aqui é aquela linguagem, você não planta um caroço de manga esperando um caroço de manga, você espera uma árvore cheia de frutos, e aqui ele está dizendo, olha, e quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, você simplesmente semeia o grão, ou qualquer outra semente, você não põe na terra aquilo que vai ser, você põe na terra o grão, simplesmente aquilo que vai morrer. A maneira de Deus fazer, irmãos, é que cada coisa vai ter o seu lugar nesse aspecto. É claro e claramente revelado no texto o poder total de Deus de fazer segundo a sua própria vontade. Se ele é poderoso para fazer isso com uma semente, ele é poderoso para fazer isso com um homem que morreu. O grão, ele passa por uma grande mudança, e ele é declarado nesse texto como morto. Então ele vai levantar de novo. Os seus corpos se levantarão depois da morte. Ele vai passar por uma profunda mudança e depois ressurgirá. E ele vai agora observar que existe uma grande variedade entre os corpos. Então, perceba os argumentos, irmãos. É tolo vocês não perceberem a criação. Segundo, perceba que a semente que cai, ela tem de morrer para viver. Logo, vocês não semeiam aquilo que vai vir, vocês semeiam o grão, e ele virá. Quem determina o que vem é Deus, porque quem criou foi Deus. E aí, na sequência do texto, acompanhe comigo como ele vai expandir o seu argumento. No versículo 38, ele diz assim: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Veja, aqui é como Deus quer fazer. Então, o poder não está na semente, está no Criador.
Não é a natureza da semente, é do Criador. Mas Deus, com a sua sabedoria, ordena as coisas segundo a natureza. Mas o poder está nele. O verso 38 é claríssimo nisso. Perceba, mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver. É Ele quem dá o corpo à semente. E a cada uma das sementes, o seu próprio corpo apropriado. O seu próprio corpo apropriado. Toda a carne não é a mesma. Do homem é um tipo, os animais outro tipo, os peixes outro tipo e os pássaros de outro tipo. É isso que está sendo dito aqui. Cada um, Deus vai dar segundo aquilo que Ele estabeleceu. Você entende por que na sabedoria da criação, Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, essa palavra, essa dupla que aparece, esse par que aparece, céus e terra. Não existe na língua hebraica um termo para universo. Então, a forma no hebraico de se falar da totalidade de todas as coisas, isto é, da criação, é céus e terra. Tudo que está acima e tudo que está abaixo. Então, Deus criou os anjos, que habitam as coisas, o lugar que nós não podemos ver. Deus criou a lua, a estrela, o sol, para habitar nos lugares altos. E Deus criou a planta, o rio, o peixe, o homem, os animais, para habitarem ali. Cada um foi criado segundo o poder de Deus, para o propósito de Deus, e os fez adequados para o lugar que eles foram ordenados. O pássaro que foi criado para os ares, nasceu com asas, foi criado com asas. O homem que foi criado para o lugar adequado, nasceu como Deus estabeleceu, um homem como ereto. Ereto, ele não foi crescendo nesse processo, Ele o fez assim. O homem foi feito por Deus dessa forma, como a Escritura nos ensina. Então, para cada lugar, Ele criou as suas criaturas adequadas, com um poder que só pertence a Ele. Acontece, irmãos, que os corpos celestiais, não é, e os terrestres, não é, existem diferenças. Há uma glória para um e uma glória para outro. Como é a glória dele? Porque cada um foi feito para um determinado lugar. A glória do pássaro, a glória da lua, a glória do sol, a glória das estrelas, a glória do homem, a glória das bestas do campo, a glória dos peixes, isto é, eles foram criados para viver em lugares determinados. Se Deus, preste atenção, e aí nós vamos acumulando os argumentos, se Deus faz assim, Ele fez o homem para a terra, e quando ele morre, ele não vai ser transformado, porque ele não pode fazer esse homem para o céu. Como ele vai fazer isso, é que o texto vai nos ensinar ainda. Mas o ponto é, ele faz cada um adequado para viver no lugar que ele estabeleceu. Os corpos terrenos não são adaptados para as regiões celestiais, nem os corpos celestiais adaptados para as condições da terra. Foi feito assim por Deus, foi assim ordenado por Ele. Como eu disse, existe ainda uma variedade de glória entre os corpos celestiais. O texto vai dizer no verso 41, preste bem atenção comigo. No 40 e 41, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Entende aí por glória? Porque eles foram feitos para aqueles lugares específicos. Daí a glória deles está para o lugar que eles foram feitos. Agora, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e a outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Há diferença de esplendor. Tudo isso é para intimar a sua consciência, irmãos, de que os corpos da morte, os corpos mortos, quando eles levantarem,
eles serão tão transformados que eles serão adequados para as regiões celestiais. Agora, nós não podemos habitar as regiões celestiais. É preciso morrer e ser transformado para isso. Lembre-se que é por isso que o último verso, eu fiz questão mesmo na divisão bíblica, aparentemente, o verso 50 começar uma outra sessão, mas no meu entendimento ele é a conclusão de todo o argumento de Paulo. Ele diz assim: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nós vimos tanta ressurreição até agora, é só contemplar a criação. Mas veja, irmãos, como é terrível isso. Quando nas escolas os nossos filhos são educados que Deus não é o criador de todas as coisas. Quando nas escolas nós somos instruídos essas coisas, nós não só, lembre-se, nós não apenas não aprendemos sobre a doutrina da criação, nós não temos como compreender a doutrina da ressurreição. Não há um mal que possa ser pior do que esse. Não pense que ensinar o evangelho para o seu filho e negar a doutrina da criação como a Bíblia ensina é algo que vai livrar o seu filho das implicações. Não vai livrar, porque ele não poderá, num texto como esse, em que Paulo escreve, ele vai ficar angustiado dizendo: eu não acredito nada disso. Não existe isso aqui. Deus não fez assim. O mundo não foi criado por Deus. Não se pode ver o poder de Deus e a sabedoria de Deus aqui. Somente o Deus que é capaz de fazer com que o morto se levante naquele dia glorioso é o único que teve poder e teve poder para criar todas as coisas da maneira que a glória e o poder da ressurreição se manifestassem. O sol, as estrelas, elas podem ser compostas da mesma matéria, mas lembre-se disso, irmãos, elas foram criadas e colocadas em lugares distintos para que a glória delas, naquele lugar, fosse manifestada. E Paulo faz isso, irmãos, agora para quê? Qual o ponto aqui que é estabelecido? Uma interessante aqui, Joel Bick, irmãos, ele faz um comentário muito interessante, resumindo essa sessão, antes de entrarmos na sessão seguinte. Ele diz assim: Deus deu um corpo como Ele quis. Deus criou como Ele quis, segundo a sua sabedoria. Deus é soberano e dá um corpo que é específico para o seu meio ambiente, para o seu lugar natural. Toda carne não é a mesma carne, ele continua. Na sabedoria de Deus, o peixe tem corpos para a água, os pássaros têm corpos para o ar. Assim a ressurreição, o corpo ressurreto dos crentes, é um corpo adequado para a eternidade com Deus. Imortal, glorioso e poderoso, por causa da obra do Espírito de Deus. Por causa da obra do Espírito de Deus. O que Paulo vai fazer agora, na sequência do texto? Ele diz assim, preste bem atenção, irmãos, no verso 45 em diante. Desculpa, vamos pegar aqui um pouco antes, no 42 em diante. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Veja a ligação direta que Paulo faz. Pois assim também. Então, toda a argumentação dele desemboca aqui agora. Pois dessa maneira também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção.
Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Primeira parte do texto diz, veja, semeia-se, ele coloca, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Preste atenção, irmãos, veja aqui o verbo semear, que essa é a imagem que ele está utilizando no texto, que é aquilo que foi plantado, semeado. Ele descreve o corpo semeado, é o corpo sepultado. O corpo que foi sepultado, ele foi sepultado porque morreu, e ele é descrito como alguém que foi semeado. É como alguém que coloca a semente na terra para que ela brote, para que ela volte novamente. E é assim que o crente faz quando sepulta os seus mortos, os que creem em Cristo. Eles colocam uma semente, aguardando a gloriosa transformação. É na mesma expectativa que isso ocorre. E os nossos corpos que foram semeados, eles são corpos corruptíveis, corpos que vão passar por putrefação, que vão se colocar em relação com um pó, mas quando ressurgirmos, a sepultura não terá mais poder sobre nós, e nunca mais estaremos suscetíveis à corrupção, nunca mais, de uma vez por todas. Paulo usa outra figura, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ressuscita-se em glória. O nosso corpo presente, irmãos, é um corpo vil. Nada é mais suscetível a essa corrupção, a essa desonra. Nada é mais suscetível à desonra do que colocar um corpo no sepulcro. Ele é lançado dentro do sepulcro, ele é deixado ali como um vaso quebrado. Não há prazer naquilo. Quantos já fizemos isso? Quantos dos nossos já fizemos isso? Se estavam em Cristo, foram depositados ali. E não há prazer nisso. Mas na ressurreição, a glória será colocada sobre ele, a honra será trazida sobre ele. E ele será feito como o corpo glorioso de nosso Salvador Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos. Seremos purificados de toda a terra, teremos uma substância que nunca mais provará desonra, e iremos manifestar a glória dessa verdade. Terceira parte do texto, ele diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeado, sepultado na terra, aquilo que é sem nenhum tipo de possibilidade de ajuda, é deixado ali, completamente debaixo do poder da morte, destituído de todas as capacidades vitais, todos os poderes, não fala, não respira, não anda, ele não pode se mover, mas quando ele se levantar, ele terá vida celestial e um vigor que foi dado a ele. Ele será curado, ele será firme, ele será permanente, e nunca mais enfermidade, fraqueza,
decomposição poderá se aproximar dele. Nunca mais. Cessou toda a fraqueza. Semeados em fraqueza, ressuscitados em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. É um corpo apropriado para a condição que nós vivemos, irmãos. Nós somos suscetíveis aos prazeres, às alegrias dessa vida, que podem ser boas ou mais, né? Até pecaminosas, na maioria delas. Mas quando ressuscitarmos, nosso corpo ressurgirá espiritual. Não que o nosso corpo vai ser espírito, irmãos, porque, como disse Matthew Henry, seria a contradição. Seria uma contradição, literalmente, em que alguém poderia dizer: um corpo, né, você foi ressuscitado, era um corpo natural, agora tem o corpo espiritual, e você foi agora transformado em espírito, não em corpo. Lembre-se, nós temos aqui um corpo espiritual. Esse é o princípio. Não que nós somos transformados em espírito. Porque a Bíblia fala claramente que, voltando lá para a criação, Deus fez o homem, soprou nele o fôlego da vida. Quando ele criou o homem, ele não tinha vida ainda nele. Ele então sopra o fôlego da vida, ele passa a ser alma vivente. Ele passa a ser alma vivente. Ele tem vida no seu corpo. Quando nós ressuscitarmos, ou melhor, quando nós morremos, no primeiro momento, há essa separação. O sábio Salomão vai dizer que o espírito volta a Deus e o corpo é colocado no pó. Volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que o fez. Há uma separação, mas na ressurreição, o corpo e a alma, elas se juntam plenamente. E agora nós somos espirituais. Não haverá pecado. Nossos corpos serão purificados e refinados até o último grau. De tal maneira, irmãos, que nós seremos chamados espíritos perfeitos, porque estamos em Cristo Jesus. Perceba, esse é o poder de Deus para levantar, como diz Paulo, aquele que era da corrupção, incorruptível, aquele que era da desonra, cheio de glória, aquele que era fraco, cheio de poder, e o natural, espiritual. Dessa forma, o apóstolo Paulo ainda continua no seu argumento, agora com uma ilustração. Gloriosa teologia paulina. Na criação, ele está extraindo todos esses conceitos. Mas agora ele volta para a criação, para o primeiro Adão, e veja que agora ele vai fazer a seguinte conexão. Acompanhe comigo, por favor, irmãos, no verso seguinte. Ele diz assim, verso 45: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem e o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Paulo agora volta de novo para a criação e descreve Adão como aquele que foi criado por Deus. Nós temos o nosso corpo natural, irmãos, o corpo que foi criado por Deus. E de onde veio isso? Do primeiro Adão.
O primeiro corpo nós recebemos do primeiro homem, que é Adão. O segundo, na ressurreição, nós recebemos do segundo homem, que é Cristo. O primeiro corpo é de Adão, o segundo de Cristo. Essa é a linguagem de Paulo. O segundo homem é aquele que é chamado Jesus Cristo aqui. Isso é implicado em toda a comparação do texto. Veja bem, irmãos, duas pessoas têm as seguintes características. Quem é o primeiro Adão? Ele foi feito alma vivente, diz o texto. Como está escrito lá em Gênesis 2. Deus soprou nele o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. E o que é que ele faz quando ele é alma vivente? Ele passa a propagar o que ele é. Nós somos e temos um corpo natural. Nós não temos nada além disso nesse contexto. Nós temos um corpo natural. O primeiro Adão fez isso. Lembra que lá em Gênesis, no capítulo 5, no verso 1 em diante, quando fala da genealogia de Adão, tem a seguinte informação no texto. Adão gerou tal filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ele fala de Sete, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Porque é assim que agora nós somos criados. Nós recebemos de Adão. O segundo Adão, diferentemente, é espírito vivificador. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Mas não apenas isso, ele é a vida em si mesmo. Ele disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse isso a Marta em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Então, o primeiro homem, ele era alma vivente. E ele propaga essa realidade. Todos nós que nascemos somos filhos de Adão e somos alma vivente. Nós somos terrenos. O segundo Adão, que é Cristo, esse, segundo Paulo, ele é descrito como o espírito vivificador. O espírito que dá vida. O espírito que dá vida. Já o primeiro homem também, ele era da terra, feito da terra, ele foi criado da terra. O nome dele, a palavra Adão em hebraico, ela tem uma relação direta com a palavra hebraica Adamá. Adamá em hebraico é pó, e Adão é homem. Há uma íntima relação entre as duas palavras, por isso que ele é pó e ao pó voltará. A linguagem é clara depois da queda do homem. O primeiro Adão era terreno, o segundo Adão, segundo Paulo, ele é dos céus, ele é celestial. Ele veio dos céus, ele veio para dar vida ao mundo. E de maneira impressionante, irmãos, João descreve que ele veio dos céus e ele estava nos céus ao mesmo tempo. Lá em João 3, verso 13, você vai encontrar isso. Ele estava nos céus, ele estava na terra, estava nos céus ao mesmo tempo. O Senhor da terra e dos céus. Se o primeiro Adão podia comunicar para nós corpos naturais, o segundo Adão não pode comunicar a nós espirituais? Se o primeiro Adão nos comunicou corpos naturais, por que o segundo Adão não poderia nos conduzir aos corpos espirituais? Se aquele que iniciou foi criado por Deus no sexto dia da criação, se aquele que foi criado no sexto dia da criação, chamada a criação da terra, pôde fazer isso, como não poderia o Senhor dos céus e da terra fazer aquilo que está descrito, nos conceder corpos espirituais?
Mas Paulo, ele dá a seguinte lógica a mais no texto: se nós primeiros devemos ter corpos naturais, veja, nós devemos primeiramente ter corpos naturais para depois termos corpos espirituais. Nós devemos primeiramente ter a imagem do que é terreno antes, para depois termos a imagem do que é celestial. Lembra da imagem da semente. Primeiro precisa morrer, precisa ser terreno, para depois dar os frutos, para ser transformada, e aí a imagem do que é celestial. A ordem da providência na criação é a ordem da própria transformação do homem no final. Morre a semente, nasce uma árvore cheia de frutos. A ordem da redenção: morre o corpo natural, ressurge um corpo espiritual. Morre um corpo fraco, ressurge um corpo cheio de glória. Morre um corpo cheio de desonra e ressurge um corpo cheio de honra. É o que está descrito no texto. Eu preciso morrer como a semente lá atrás, para depois viver. Eu preciso morrer para depois viver. Mas lembre-se, irmãos, em Adão, todos nós estamos ligados. Paulo fala em outro momento, em Romanos 5,12, dizendo: por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Assim também todos nós morremos, porque todos nós pecamos. Com Adão, em Adão, nós estamos ligados a ele. Então não pense você, toda a raça humana é descendente de Adão. Mas somente os que creem no Evangelho de Cristo são filhos do segundo Adão e, consequentemente, receberão os benefícios dessa gloriosa transformação. Porque é importante frisar, Paulo aqui em nenhum momento está falando da ressurreição dos ímpios, que como ele vai fazer, por exemplo, lá aos Tessalonicenses. Aqui ele está falando apenas da ressurreição dos crentes. Da ressurreição dos crentes. Nós precisamos crer na imagem e na pessoa dele e confiar completamente na sua obra. Preste atenção na conclusão final, irmãos. Os mortos em Cristo, os que estão em Cristo e vão morrer, eles não apenas vão levantar, mas eles vão levantar gloriosamente transformados. Porque os que não estão em Cristo vão levantar, mas somente os que estão em Cristo, gloriosamente transformados. E é por isso que no final, o verso 50, então, conclui todo o argumento. Qual a razão dessa mudança, irmãos? Porque lá, irmãos, lá, como diz o texto de Paulo, a carne, o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É necessário. Como é possível, irmãos, a corrupção habitar a eternidade? Como é possível a carne e o sangue habitar a eternidade? Quando nós em Cristo ressuscitarmos no último dia, haverá uma gloriosa mudança daquilo que nós somos agora. E muito mais do que possamos imaginar. Agora, nós somos corruptíveis, nós somos carne e sangue. Lá,
na ressurreição, nós seremos incorruptíveis, gloriosos, e teremos corpos espirituais, como os pássaros foram feitos para o céu. Nós seremos feitos adequados para o mundo celestial, porque nesse lugar não habita corrupção nem pecado. Ele vai nos fazer adequado. E nós viveremos usufruindo dessa glória por toda a eternidade. Os argumentos de Paulo estão todos na criação. Insensatos, o que fazem, deixando seus filhos serem instruídos no engano de que Deus não é o Criador dos céus e da terra? Insensatos, o que fazem? Talvez você esteja aqui nessa noite angustiado, lembrando da morte de um irmão, de uma familiar, angustiado pela perda de um parente tão querido. Mas ele morreu em Cristo, ele está em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Ele foi sepultado na corrupção e ele será reerguido no último dia em glória. Nunca mais verá o sofrimento. E nós que estamos vivendo nessa vida, e às vezes nos deparamos com a possibilidade da morte, como é bom saber disso, irmãos. Como é bom sabermos dessa gloriosa verdade. É por isso que a igreja cristã, ela sepulta os seus mortos naturalmente, por um princípio tão claro. Ali o corpo é depositado. Não pense que a união com Cristo só significa que Ele está unido ao teu espírito, Ele está unido a esse corpo. E as sepulturas vão dar de volta aos filhos de Deus, o mar vai dar de volta aos filhos de Deus. O Senhor trará de volta os filhos de Deus. Como? Se eles viraram pó, volta para a criação. Ele fez o homem do pó. Somente o que criou o homem do pó é capaz de discernir o pó daqueles que foram comprados pelo seu sangue e que viraram pó. Só o Criador do universo pode fazer isso. Só Ele tem poder para isso. E é nele que repousa a nossa total esperança. Bendito seja o nosso Redentor, que morreu, nunca viu a corrupção e ressuscitou ao terceiro dia. E está nos céus, ressurreto. E nele a nossa esperança está firmada. Um dia morreremos, mas naquele glorioso dia ressuscitaremos para a glória dele. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor bendito, nós te exaltamos nessa tarde do teu santo dia, já início de noite desse domingo, porque temos, ó Deus, sido impactados pela tua palavra. Que essa palavra habite o nosso coração, ela penetre a nossa alma e nos encha de esperança, Senhor. Ó, visita-nos com tua graça, Senhor, para que com a esperança da vida eterna
nós possamos viver nesse mundo para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.